Galera, Pep Guardiola chega com o Manchester City ao seu quarto título seguido de Premier League e não podemos normalizar isso achando como se fosse um campeonato de fundo de quintal, como muita gente vem falando, que é algo extremamente difícil de acontecer. Para você ter ideia, nos 136 anos de campeonato inglês isso jamais aconteceu. É a primeira vez, é algo inédito. Estamos falando de um cara que está há 8 anos na Inglaterra e que já alcançou esse feito, algo que nem Alex Ferguson conseguiu. E com isso a gente já precisa debater. Qual o tamanho de Guardiola para a Premier League? E será que ele é o maior treinador da história dos pontos corridos? É isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Primeira coisa que a gente precisa entender é o tamanho desse cara para a história do futebol. Que o Guardiola é grande, é inegável, mas que ele muda o futebol de acordo com a sua filosofia e o seu estilo de jogo, implementando alguns conceitos que já eram estabelecidos pelo seu mentor, Johan Cruyff, que era colocado na Holanda de 74 e que ele aprimora para os termos atuais, com mais intensidade, com mais posse de bola, elevando o jogo para outro patamar. E com isso ele consegue números absurdos, e é isso que eu vou botar aqui na tela. Os números da carreira de Pep Guardiola. Títulos e aproveitamentos em todos os clubes que ele já passou. Barcelona, 179 vitórias, 14 títulos, 79% de aproveitamento. Bayern de Munique, 124 vitórias, 7 títulos, 80% de aproveitamento. Manchester City, 348 vitórias, 17 títulos, 78% de aproveitamento. Ou seja, a gente está falando de um cara que, se a gente for pegar todos os jogos, a cada 10 jogos ele ganha 7, 8. Basicamente é isso. Porque ele tem um aproveitamento absurdo. E por que isso se dá? Por conta do seu estilo de jogo e a sua mentalidade de futebol. O Guardiola, ele chega à sua 4ª temporada marcando mais de 90 pontos em 8 anos de Premier League. Ou seja, metade dos anos que ele está na Premier League, ele consegue mais de 90 pontos. Ninguém conseguiu isso. O Ferguson, que é dito o maior treinador da história da Premier League, não por acaso, ele tem 13 títulos, ele conseguiu apenas 3 temporadas, apenas eu digo, vocês vão entender, 3 temporadas com mais de 90 pontos em 27 anos de Manchester United. O Guardiola conseguiu isso em 8. Tá? A gente está falando de um cara que tem uma média de pontos de 89. O Guardiola tem uma média de pontos na carreira de 89. Em campeonatos de pontos corridos, a gente pode dizer que esse cara é praticamente imbatível. Vamos ver alguns outros feitos que ele conseguiu em Premier League em tão pouco tempo. O chamado dono da Premier League já é. Alguns feitos alcançados por Pep Guardiola na tela aqui para vocês. Mais gols marcados em uma temporada em 38 jogos. Por que em 38 jogos é bom enfatizar isso? Porque a Bundesliga não tem 38 jogos. Quando ele treinou o Bayern de Munique, tem apenas 34. Então, ele é mais gols marcados em uma temporada de 38 jogos. Ele conseguiu 106 em 2017/2018. Foi o ano que o City conseguiu 100 pontos. Ele ultrapassou o Chelsea de 2009/2010 com 103 jogos. Maior diferença para um vice-colocado que ele consegue em cima do Manchester United. Ali em 2017/2018, ele ultrapassou a marca que era do Manchester United de 99/2000, aquele super time lá do Ferguson, do Beckham. Mais vitórias seguidas fora de casa, ele conseguiu 12. Na temporada 2020-2021, ele ultrapassou o Chelsea em 2008, com 11 vitórias. Ele foi o técnico que atingiu mais rápido 200 vitórias, em 268 jogos, e 500 gols na Premier League com 207 jogos, algo absurdo. Ele é o técnico com mais títulos seguidos, 4, passou o Ferguson com 3, como eu disse aqui para vocês. E isso é absurdo, como eu falei, em 186 anos de campeonato inglês, isso nunca aconteceu. E esse feito, esse aproveitamento do Guardiola, fez com que ele se tornasse o maior campeão da Premier League do século XXI. Tá? Ele já ultrapassou o Alex Ferguson também. E aí, você pegando uma média de pontos do Guardiola, você consegue projetar o que esse cara pode alcançar em tão pouco tempo. Porque o nosso objetivo de comparação é com o Alex Ferguson. O Alex Ferguson, ele tem 13 títulos de Premier League, só que na carreira como um todo, ele tem 49 títulos. O Guardiola ele chegou ao seu 39º título, 38 de forma oficial e um com o Barcelona B, mas esse com o Barcelona B também é computado. Então o Guardiola ele tem 39 títulos. O Alex Ferguson tem 49. Se a gente fizer uma projeção, como eu já calculei aqui,
a gente cortando a carreira do Guardiola por títulos que ele conquistou por ano, dá uma média de 2,43 títulos por ano, tá? Lembrando que o Guardiola ele começou a sua carreira em 2008, quando ele sai do Barcelona B para o Barcelona A. Ele assume o time titular do Barcelona, ele ganha 2,43 títulos por ano de lá para cá, de média, ou seja, 16 anos de carreira. O Ferguson, ele possui 49 títulos. Se a gente realmente só pegar o período do Manchester United, a gente está falando de 27 anos. Só que o Ferguson se torna treinador na década de 70, tá? Com o time da Escócia. Porém, vamos só pegar o Manchester United. O Guardiola, se continuar nessa projeção, ele alcança a marca do Ferguson em 4 anos. Sim, se o Guardiola continuar nessa pegada, ele atinge 49 títulos em 4 anos. Ou seja, quando ele completar 20 anos de carreira, ele vai ter 49 títulos. Faltando 7 para alcançar a marca que o Alex Ferguson atingiu no Manchester United. Ou seja, com 7 anos de antecedência, ele consegue bater a mesma quantidade de títulos. E tem muita gente que acha que esse cara não fez coisa incrível. É algo completamente absurdo. Tá? A gente está falando de um cara que tem uma dominância completa. Uma dominância que fez o Real Madrid lá em 2012 ter que fazer 100 pontos. E se não fosse o Liverpool, com a temporada que ele fez 99 pontos, ou seja, 2019/2020, ele emplacaria 7 títulos seguidos de Premier League. Alguém acha que esse cara não é grande? E aí a gente precisa pegar, desde a temporada que ele ganhou, todos os títulos dele, comparado com os números, os pontos, no caso, que o vice-colocado fez, né? Então vamos lá, a pontuação de Guardiola desde 2018, ou seja, quando ele ganha a Premier League. Ele consegue, na temporada 17 e 18, 100 pontos, tá? Absurdo, recorde absurdo, tá? E o Manchester United foi vice com 81 pontos. Que aí bate naquela informação que eu falei para vocês sobre 19 pontos de vantagem, que foi o recorde. 2018/2019, ele fez 98 pontos. O vice foi o Liverpool com 97. Olha que absurdo. O Liverpool foi vice com 97 pontos. 2020/2021, 86 pontos para o Manchester City e o vice foi o United com 74. 2021/2022, 93 pontos. O vice foi o Liverpool com 92. Olha isso. 2022/2023, ele fez 89 pontos. O vice, o Arsenal, que foi o ano passado, 84. E agora, nessa temporada atual, ele fez 91 pontos e o vice foi o Arsenal com 89. Atenção pelo seguinte. O vice do Liverpool, de 97 pontos, foi o recorde que um time vice-campeão conseguiu fazer em pontuação. Ou seja, o Liverpool seria campeão em todas as outras 99 edições, 99%, né, no caso, de edições da Premier League. Ele só não foi campeão porque tinha um time do Pep Guardiola. Recorde de pontuação. A segunda maior pontuação também foi do Liverpool, na temporada 21/22, com 92 pontos. Aquele que o City teve que virar para cima do Aston Villa, no final, começou perdendo por 2-0, teve que virar para 3-2. E a terceira maior campanha de um vice-colocado foi agora com o Arsenal com 89 pontos. Ou seja, o City do Pep Guardiola causou as 3 maiores campanhas de vice-colocado. Então a gente está falando de um cara que domina absurdamente o que ele faz. Isso se tratando de pontos corridos. Se a gente for lá atrás, o Real Madrid já teve que fazer mais de 90 pontos, não foi campeão. E para ele conseguir ganhar daquele Barcelona, na temporada 2011-2012, ele teve que fazer 100 pontos. O Barcelona, naquele ano, ele fez 91 pontos. Ou seja, o recado é muito claro do Guardiola. Se você quiser me vencer, você vai ter que fazer no mínimo, 90 pontos. E muitas vezes não é o bastante, como a gente já viu aqui. Ou seja, se doe para ganhar de mim. Só que mesmo você se doando 100%, não é garantia que você pode vencer. E aí a gente pega o quanto que esse cara influenciou do futebol, e aí que eu vejo uma diferença com o Alex Ferguson, por exemplo. Por mais que ele tenha mais títulos, etc., por mais que ele tenha mais história dentro da Inglaterra,
a gente pega o quanto o Guardiola conseguiu influenciar no jogo. O Guardiola ele muda a história do futebol através da posse de bola, através da compactação do seu time para conseguir com toques curtos chegar à área do adversário. Então ele leva o jogo para outro patamar. Um jogo que existe antes e depois do Guardiola. E para quem não leu a biografia do Martin Paranal, Guardiola Confidencial é muito bom de se ler também. Você vai entender como ele muda o jogo através do falso 9, através da introdução disso com o Messi. E aí ele começa a ter uma dominância absurda, porque era um estilo de jogo que não tinha sido jogado hoje, né, nesses tempos atuais. Tinha sido jogado lá atrás, mas é uma evolução completamente diferente. E aí ele consegue ter essa hegemonia. É muito difícil ganhar dele nos pontos corridos, por conta dessa mentalidade, por conta dessa proposta de jogo e o quanto ele consegue dominar. É uma dominância, para mim, que é muito maior do que a do Ajax já teve nos anos 70, a que o Liverpool do Bob Paisley já teve e a que o Manchester United do Alex Ferguson já teve nos anos 90/2000. É algo que jamais foi visto dentro da Inglaterra. Então, para mim, sim, Pep Guardiola é o maior treinador da história dos pontos corridos. Tendo para mim também o maior treinador da história do futebol, mas isso eu posso gravar outro vídeo. Mas, como a gente viu aqui, os números, a dominância, os recordes que foram batidos, é inegável que esse cara marcou uma era, ele muda a história do time, o Manchester City é um e depois dele, e o quanto que ele deixa de legado. Ele puxa a média para cima. Tem muita gente que fica falando que ele traz o futebol para baixo, com muito físico, com muita imposição, mas para mim, ele consegue elevar o nível do seu adversário. Recordes de pontuações de pistas foram quebradas, ou seja, para você ganhar, você tem que estar no seu máximo, é isso que ele manda o recado, e ele evolui os seus adversários também. Nós não teremos recordes seguidos atrás de recordes, se o campeonato se mantesse na mediocridade. Ele consegue melhorar não só a si mesmo, seu time, como o adversário também, fazendo com que essa competição fique cada vez mais acirrada. E eu quero saber o que você acha. Você acha que o Guardiola ele é o maior técnico da história dos pontos corridos? Você acha que não? Você acha que ele precisa comer muito ainda para poder chegar no nível do Alex Ferguson? Deixa aqui sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal também, beleza? Tamo junto e até a próxima.